Você é um bom samaritano? Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e venho aqui para meditarmos juntos num texto, um dos mais conhecidos da Bíblia. Quem não conhece a parábola do bom samaritano? Primeiro vamos pegar essa palavra aí, samaritano, porque hoje em dia você já deve ter ouvido falar, quando alguém diz assim, ele é um bom samaritano, ele é um bom vizinho, ele ajuda as pessoas, ele dá esmola, paga as contas, não é? É um bom samaritano, ele é uma pessoa boa, é uma pessoa que sabe conviver em sociedade, que ajuda os outros. Não é assim que a gente ouve isso aqui? Então samaritano virou uma palavra de elogio. E nem sempre foi assim, porque essa palavra surgiu, na verdade, Samaria. Samaria é uma cidade que na época lá de Salomão, quando ele teve o filho Roboão, Roboão dividiu o reino dos hebreus, ele dividiu o reino de Israel. E ali ficou Israel, que a capital era Samaria, e Judá, que a capital era Jerusalém. Judá, então, eram os puros sangues. E Samaria, vejam bem, eram os vira-latas. Ou seja, a Israel que você conhece hoje é Judá. E tanto que na parte de Jesus, quando Jesus vai chegar num poço, ali tinha uma mulher samaritana que estava pegando água. E ela olha para Jesus e diz assim, por que você sendo judeu vem falar comigo, que sou desprezada? E Jesus vai usar essa figura aí do samaritano para falar da parábola do bom samaritano. Foi assim que descreveram o nome dessa parábola. Agora, com esse conhecimento que você tem aí, vamos à parábola, que está lá em Lucas capítulo 10. Jesus vai dizer que tinha um viajante que estava caído como morto. E ali passou primeiro um fariseu por ele, no caminho. E quando o fariseu passou longe dele, não quis saber dele não. E aí depois vai passar um levita. O levita olha ele ali no chão como morto e também passa a afastar. Mas aí, em terceiro lugar, vai passando um samaritano, ou seja, alguém que nem era, por isso que eu contei essa história, alguém que nem era legítimo ali, alguém que era inimigo do povo de Israel. E ele estava passando, viu a pessoa caída lá, como morta, pegou a pessoa, colocou no seu cavalo, levou até um local, entregou para uma pessoa lá cuidar dela, ele ia viajar, ele disse assim, olha, está aqui todas as despesas, passou óleo nas feridas, e aí falou, olha, se faltar alguma coisa, quando eu voltar eu pago. É mais ou menos assim, mas eu aconselho você a ir lá em Lucas 10 e ler toda essa história que Jesus vai contar ali para os fariseus. Então, amados, a gente entendeu errado essa história aqui. Por quê? Porque quando a gente ouve esse texto do bom samaritano, a gente entende que, olha, Jesus está ensinando a gente a ser um bom samaritano. É óbvio que isso também é uma verdade, mas será que esse é o objetivo principal dessa parábola? Não, não é. E agora a gente vai destrinchar ela para vocês. Quem é você nessa história? Ah, eu sou o bom samaritano, Jesus está dizendo que eu tenho que ser assim. Não, eu não sou esse religioso não, Deus me livre, se eu ver uma pessoa necessitada eu vou ajudar. Percebam, amados, existia uma lei, quem tocar em morto ficaria impuro. Então aquele sacerdote, aquele levita, quando passaram e não quiseram parar, olhem lá, Jesus está dizendo, estava como morto. Então eles pensaram assim, olha, não vou nem tocar, em nome de Deus, porque se eu tocar eu não vou poder pregar, se eu tocar eu não vou poder entrar no templo, eu não vou poder fazer as obras de Deus. Então, em nome de Deus, da lei errada que eles entenderam, que a lei é certa, mas o entendimento era errado, eles não tocaram no samaritano, eles não ajudavam. Em nome da religião, em nome das doutrinas, eles deixavam as pessoas de lado. E ali vem o samaritano. E o samaritano, pense comigo que está naquela época, viu a pessoa ali como morta e tratou as feridas. Quem somos nós nessa história? Nós somos o quase morto. Nós somos aquele que está caído. Aí veio a religião. A religião que a gente tem logo um encontro, a gente entra naquela igreja e as pessoas vêm com a religião para cima da gente. E a religião não consegue salvar você. A religião nem cuida de você, é só aparente e não serviu para te salvar.
E veio a lei, né? Veio os levitas. A lei veio para mostrar o que era pecado, mas ela também não consegue te salvar. Ei, as normazinhas, as doutrinas de homens. O não use isso, corte o cabelo assim, não use batom. Nada disso pôde te salvar. Nada. As obras também não salvam. Mas aí veio a graça, representada por esse samaritano. Veio alguém de fora, precisou vir alguém de fora e ele veio do alto. A graça te alcançou. A graça te pegou no colo. A graça tratou suas feridas. A graça te tirou da lama. A graça cuidou de você. Entregou você ao Espírito Santo e disse: olha, eu voltarei. Esse representa Jesus. Jesus veio, nos tratou quando a gente era lixo, quando a gente estava caído, quase morto, quando a gente ia morrer. Ele nos aceitou, ele nos recebeu dessa forma, mas ele tratou nossas feridas. O Espírito Santo cuida de nós, mas ele deixou um recado: eu voltarei. E agora que você está cuidado, agora sim é hora de você me representar e ser um bom samaritano. Agora é hora de você ser cópia minha, cópia de Jesus. E agora você vai cuidar das pessoas. Não vá com a religião, não vá com a lei, porque nada disso é suficiente. Mas venha com a graça, a mesma graça que eu tratei você, aplique nos outros. A misericórdia, é isso que Jesus estava dizendo. Nós éramos o caído, mas a própria religião faz a gente pensar que a gente era o samaritano. Não, a gente era o caído, o miserável, mas Jesus cuidou de nós. Ele não perguntou nada. Se Jesus viesse aplicar a lei na gente, a justiça, a gente estava perdido. A palavra vai dizer: sois salvos pela graça, mediante a fé, para que vocês não se vangloriem por meio de obras. Então a gente não tem que ajudar os outros? A gente não precisa fazer isso, ei? Não. Você só precisa receber Jesus. É a graça que te salva. Agora, quando Ele entra em você, essa fé é manifestada através das obras. Mas isso vai fluir naturalmente. Porque se você não recebeu a religião, se você recebeu Jesus, essa graça vai te atingir. Porque a religião em si não é nada. Jesus vai dizer: a única religião que salva, a única religião que existe é essa: ajudai os pobres, as viúvas, ajudai os necessitados. Ou seja, a graça te salva. A religião são só obras. É a caridade, é a bondade. Para finalizar, eu sempre conto uma historinha boba aqui. Mas olhe bem, a gente está no mundo aqui, eu minha casa aqui, estou na casa, e aí de repente vem umas formigas e faz aquela carreirinha de formiga que sempre passa pelo meio da sala. E eu não gostaria de matar aquelas formigas. Poxa, mas não tem outro jeito, né? Eu falei: poxa, mas se eu falasse com elas, elas entendessem, eu ia dizer: olha, formigas, eu não quero matar você. Será que você poderia fazer outro caminho? Porque aqui não dá, você está comendo tudo dentro de casa, está destruindo, está passando, está sujando a casa. Será que a formiga vai me entender? Eu, como ser superior, ela não vai me entender. E aí, gente, eu me tornei uma formiga. Sabe, eu orei e me tornei uma formiga. E quando eu me tornei uma formiga, aí sim eu entrei no meio do formigueiro e falei com elas e disse: olha, vamos por aqui. E as formigas foram por ali, mas eu estava arriscado ser pisado, ser morto, ser crucificado. Mas eu consegui salvar todas as formigas que passaram ali. Essa história boba aqui representa mais ou menos porque não há comparação para o Rei dos Reis. Eu dei uma comparação mediante minha mente limitada. O que Jesus fez conosco. Ele se tornou uma formiga. Por quê? Porque a religião e a lei não iam conseguir nos salvar. A gente não entendia o amor de Jesus. Ele precisou, o Deus, se transformar, se encarnar numa formiga. Vocês estão entendendo? Ele, na sua majestade gloriosa, e a gente aqui era como formiga, não conseguia entender ele. Então ele se transformou num ser humano, deixou toda a sua glória no céu e veio aqui para dizer: ei, não ande por esse caminho não, senão você vai ser morto. Ei, olha o meu amor, agora eu estou cuidando de você. Morri porque me tornei humano.
e toda a glória, toda a honra seja para nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso? Amados, dá um viva, dá um glória onde você estiver agora, porque Ele tratou nossas feridas, Ele não nos deixou morto. A religião, a religiosidade, a lei, as doutrinas de homens, isso aí só quer saber da glória de homens. Mas a doutrina de Cristo é a graça, é a misericórdia e o amor. E Ele fala, e o maior dos mandamentos, o maior é o amor. Que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça infinita dele, do Pai, e as ricas consolações do Espírito Santo sejam com você hoje e sempre. Amém? Amados, compartilhe essa palavra, fale com um amigo, converse com um amigo, explique o Evangelho de Jesus Cristo. Assim a gente ajuda a atingir mais vidas até a volta de nosso Senhor. Shalom, até a próxima palavra, em nome de Jesus.